Tenho 99 anos. Sou Charlie Munger e ganhei muito dinheiro na minha vida, aproximadamente 25 bilhões de dólares, para ser exato. Mas aqui está algo que pode te surpreender. Dirigi um Honda Accord 2006 por 13 anos. Paguei US$ 21 por ele. Dirigi até 2019. E sabe de uma coisa? Essa simples decisão de dirigir um carro modesto provavelmente me tornou vários milhões de dólares mais rico ao longo da minha vida. Mas agora eu sei o que você está pensando. Charlie, você é bilionário. Por que se preocuparia em economizar dinheiro com um carro? E essa é exatamente a maneira errada de pensar. Eu não me tornei bilionário ignorando pequenas decisões. Eu me tornei bilionário porque entendi que pequenas decisões se acumulam e criam consequências que mudam a vida. Cada dólar que você gasta de forma imprudente hoje é, na verdade, US$ 100 que você não terá na aposentadoria. E em nenhum lugar esse princípio é mais brutalmente evidente do que quando se trata de carros. Para ser franco, se você está comprando um carro com seu salário, especialmente se estiver financiando, você está cometendo suicídio financeiro. Só ainda não se deu conta disso. Os efeitos não aparecerão por 20 ou 30 anos, mas aí será tarde demais. Você terá 65 anos. Olhará para sua conta de aposentadoria e verá US$ 200 quando precisa de 2 milhões de dólares. Se perguntará onde tudo deu errado. Vou lhe dizer onde tudo deu errado. Começou quando eu dirigia fazendo 6,4 km por litro, mas deixe-me contar sobre um erro que cometi no início da minha carreira. Era 1955, eu tinha 31 anos e trabalhava como advogado em Los Angeles. Estava me saindo bem. Ganhava cerca de US$ 50 por ano, o que era muito bom. Naquela época, achei que merecia algo bom, então comprei um Buick novo. Custou-me $3.200, o que equivale a cerca de $36 hoje, e me senti importante ao sair da concessionária dirigindo. Mas isso é algo que eu não calculei na época, porque eu era jovem e ingênuo. Se eu tivesse investido aqueles $3.200 em uma carteira de ações decente, eles teriam se valorizado em aproximadamente 10% ao ano. Em 2023, esses mesmos $3.200 teriam se transformado em cerca de 42 milhões de dólares. Um carro, uma decisão, 42 milhões de dólares. Aquele benefício do WIC não me custou apenas $3.200, custou-me a criação dos meus filhos. Aquele foi o último carro novo que comprei. Depois de fazer esses cálculos, percebi algo que a maioria das pessoas nunca entende. Um carro não é um ativo, é um passivo que se deprecia no momento em que você o tira da concessionária. Na verdade, é pior do que a maioria dos passivos, porque te engana, fazendo você pensar que está construindo patrimônio quando, na verdade, está destruindo. Mas as pessoas dizem, preciso de um carro para ir trabalhar. Claro, mas você não precisa de um carro de $60 para ir trabalhar. Um carro usado de $1 te leva exatamente ao mesmo escritório, e essa diferença de $4 a $5, se investida com sabedoria, se transforma em 12 milhões de dólares ao longo de 30 anos. Deixe-me explicar o verdadeiro custo de um carro para você, porque a maioria das pessoas não tem ideia do quanto realmente gasta. Vamos considerar um cenário típico. Nada de luxo, apenas uma pessoa comum comprando um carro normal. Digamos que você compra um carro de $50, não um carro de luxo, apenas um sedã médio e decente. A maioria das pessoas não consegue pagar à vista, então financia. Digamos que você deu uma entrada de 20%, ou seja, $10, e financia os outros 405 anos a uma taxa de juros de 7%, o que é bem comum hoje em dia. Sua mensalidade é de $92. Em 5 anos, você pagará $47.520 em parcelas, mais o valor da entrada. Isso totaliza $57.520. Viu? Mas espere, ainda não terminamos. Agora vamos falar sobre seguro. Se você está financiando um carro, precisa de cobertura completa. Isso custará cerca de $1.800 por ano, ou mais se você for jovem. Em 5 anos, isso dá $9. Já estamos em $666,52. Depois, a manutenção e os reparos.
Os carros novos não precisam de muita coisa no início, mas ainda assim requerem trocas de óleo, rodízio de pneus, pneus novos, freios e talvez alguns reparos inesperados. Uma estimativa conservadora é de US cifrão por ano. Isso representa mais cifrão em 5 anos. Já estamos com 71,5 berris. E nem abastecemos ainda. Se você dirige 12 milhas por ano e o carro faz 25 milhas por galão, cerca de 10,6 quilômetros por litro, com a gasolina a $4 por galão, cerca de $4 por litro, você gasta $1.920 por ano. Em 5 anos, isso dá $9.600. Agora estamos em $81.120. Olha, não se esqueça do registro e dos impostos. Dependendo do estado, eles podem variar de $500, digamos, $750 por ano. Em 5 anos, isso dá $3.750. Um total de $84.870 por um carro de $50. Mas lembre-se, depois de 5 anos, esse carro não vale mais $50. Vale, no máximo, $25, se você tiver sorte. Então, você gastou $84.870 para ter algo que vale $25. Você perdeu $59.870 em 5 anos. Isso dá quase $2 por ano, ou perto de $2 por mês, só para dirigir um pedaço de metal que se desvaloriza. Mas mesmo isso não captura o verdadeiro custo, porque o custo real não é o que você gastou, mas sim o que você deixou de ganhar. Os economistas chamam isso de custo de oportunidade, e é o conceito mais importante em finanças pessoais que quase ninguém entende. Cada dólar gasto em um carro é um dólar que você não pode investir, e esse dólar, quando investido com sabedoria, rende. Digamos que, em vez de comprar aquele carro de $50, você compra um usado por $15. Ele ainda é confiável e ainda te leva ao trabalho, só não é tão chamativo. Você investe a diferença de $35 em um fundo de índice P500 de baixo custo. Historicamente, o mercado rendeu cerca de 10% ao ano. Depois de 10 anos, esses $35 se transformam em $90.795. Após 20 anos, vale $235.437. Após 30 anos, vale $610.764. Mas veja bem, esse é o verdadeiro custo da sua decisão de compra. Você não só gastou $35 a mais, como também abriu mão de mais de $600 em sua aposentadoria, e isso considerando que você cometa esse erro apenas uma vez. A maioria das pessoas não compra um carro sequer na vida. Compre 10 ou 12 e sempre compre mais do que precisa. Vejo isso o tempo todo. Alguém ganhando $80 por ano dirigindo uma caminhonete de 60 cavalos. Por quê? Preciso dela para o trabalho. Não, você não precisa. Você precisa dela para o seu ego. Existe um motivo para o americano médio se aposentar com menos de $200 guardados. E está estacionado na entrada da garagem dela. Mas deixe-me contar o que eu fiz. Depois daquele erro com o BAC em 1955, impus uma regra a mim mesmo. Eu nunca compraria um carro que não pudesse pagar à vista. Se eu não pudesse emitir um cheque no valor total sem pensar 2 vezes, eu não tinha dinheiro para comprar aquele carro. Essa regra alcançou 2 objetivos. Primeiro, me obrigou a viver abaixo das minhas possibilidades. Segundo, eliminou completamente os juros. Você sabe quanto dinheiro os americanos desperdiçam com juros de financiamento de carros? Cerca de $200 bilhões por ano. Dinheiro que vai para os bancos pelo privilégio de manter um bem que se desvaloriza. É uma loucura. Minha segunda regra era nunca comprar carro novo, porque eu pagaria uma depreciação de 20% assim que saísse da concessionária. Que outro tolo arcasse com esse prejuízo? Eu comprava carros bem conservados, seminovos, com 2 ou 3 anos de uso. Pagava de 40% a 50% menos do que o preço de um novo, e o retorno era praticamente o mesmo. As pessoas dizem, e a garantia? A garantia te custou $1 em depreciação? Prefiro arriscar um conserto de $1.500. Obrigado. Minha terceira regra era dirigir o carro até ele não aguentar mais. E não me refiro a ficar desconfortável, mas sim a não valer mais a pena consertar.
A maioria das pessoas troca de carro a cada 3 a 5 anos. Por quê? Porque ficam entediados, porque querem algo novo, porque o vizinho comprou um carro novo e agora se sentem inferiores. Essa é exatamente a fraqueza psicológica que mantém as pessoas na pobreza. Veja bem, eu dirigi meus carros por 10, 12, 15 anos. Dirigi meu Honda Accord de 2006 a 2019, 13 anos. O custo total de propriedade durante esses 13 anos foi de talvez $40, incluindo compra, manutenção, seguro, tudo. Isso dá cerca de $3.076 por ano. Compare isso com alguém que aluga um carro novo de $70 a cada 3 anos. Essa pessoa gasta mais de $23 por ano, sem contar seguro e manutenção. Isso representa mais de $20 a mais por ano em comparação comigo durante 30 anos. Essa diferença, investida a 10%, se transforma em mais de $1.000. Por isso digo que comprar um carro com salário é suicídio financeiro, porque não estou exagerando. Literalmente acaba com o seu futuro financeiro. Você só sente a dor quando já é tarde demais. Deixe-me contar sobre o meu vizinho. Não vou usar o nome verdadeiro dele. Vamos chamá-lo de Bob. Ele era engenheiro, um cara inteligente, ganhava quase nada por ano, mas adorava carros. Ele sempre tinha o BMW ou Mercedes mais recente, trocando a cada 3 anos, sempre pagando uma mensalidade. Eu o via lavando o carro na garagem e pensava, Bob, você está lavando a sua aposentadoria. Fiz as contas uma vez, só por curiosidade. Ao longo de seus 40 anos de carreira, Bob provavelmente gastou cerca de $100.000 com carros, talvez mais. Entre compras, leasing, seguro, manutenção, tudo. Gastei talvez $150 com transporte durante o mesmo período. Nossa, isso dá uma diferença de $650. Se Bob tivesse investido essa diferença por 40 anos a uma taxa de 10% ao ano, ele teria acumulado cerca de $124 milhões. Em vez disso, ele tem um BMW alugado que nem é dele. Bob se aposentou aos 67 anos e ainda está pagando as prestações do carro. O patrimônio líquido dele provavelmente gira em torno de $900 milhões, a maior parte investida na casa. Eu me aposentei aos 62 anos. Meu patrimônio líquido nessa idade era superior a $100 milhões. Veja bem, obviamente eu tinha outras vantagens. Eu era um bom investidor. Fiz parceria com Warren Buffett. Tomei boas decisões de negócios, mas a questão do carro foi simbólica de um padrão mais profundo. Ele passa a vida tentando parecer rico. Eu passo a vida tentando ser rico. São estratégias opostas que levam a resultados opostos. Comprar um carro caro não te enriquece, te faz parecer rico enquanto te empobrece. Pessoas verdadeiramente ricas não se preocupam em parecer ricas. Nós nos preocupamos em ser ricos. É por isso que Warren Buffett dirige uma Quadro há anos. É por isso que Jeff Bezos dirigia um Honda Accord quando ele já valia $10 bilhões. Essas não são coincidências. Os ricos entendem que carros são ferramentas, não símbolos de status. Os pobres pensam em carros como investimentos. A classe média acredita que são necessidades. Os ricos sabem que essas são despesas que devem ser minimizadas. A maioria das objeções são apenas desculpas. Preciso de um carro confiável. Ótimo, compre um Toyota Camry ou um Honda Accord de 3 anos. Eles são extremamente confiáveis e custam metade do preço. Tenho filhos, preciso de segurança. Carros usados modernos são seguros. Você não precisa de um carro quase novo de $65. Dirijo muito ao trabalho. Compre algo eficiente e barato de manter, mas a verdade é que 90% das decisões de compra de carros não tem nada a ver com transporte e sim com ego. As pessoas compram carros para impressionar, para se sentirem bem-sucedidas, para projetar uma imagem. Ninguém liga de verdade para o carro que você dirige. Seus colegas reparam nele por 3 dias e depois esquecem. Você fica com a prestação por 5 anos. Sabe quem o seu carro caro impressiona? Outras pessoas que não sabem administrar dinheiro. Só isso. Os vizinhos ricos não se impressionam. Eles se perguntam, por que você está gastando dinheiro à toa? Olha, minha regra é simples. Compre um carro quando seus investimentos permitirem.
Se você quer um carro de $30, primeiro construa uma carteira de investimentos que gere esse valor passivamente. Se você comprar o carro antes disso, estará comprometendo seu futuro. Já vi esse padrão arruinar financeiramente centenas de pessoas inteligentes e trabalhadoras. A matemática é brutal. Duas pessoas começam a trabalhar aos 25 anos ganhando o mesmo salário. Um compra carros caros constantemente, o outro compra usados baratos. Na aposentadoria, a diferença pode ser de mais de 10 milhões de dólares. A qualidade de vida não era pior, apenas o ego era menor. Veja bem, tenho 99 anos. Sou rico há muito tempo e posso afirmar que a segurança financeira é muito mais gratificante do que dirigir um carro de luxo. Riqueza é liberdade, e cada dólar gasto em um carro que se desvaloriza é um dólar a menos na sua liberdade. Então, meu conselho é: não compre um carro com seu salário. Compre um usado. Pague à vista. Dirija esse carro o máximo que puder. Invista a diferença e não mexa nele por 30 anos. Quando você tiver a minha idade, vai entender, mas não. É um conselho sedutor. Não é divertido dirigir um carro velho quando seu amigo comprou um novo. Mas é incrível ver milhões na sua conta, poder se aposentar cedo e não depender de ninguém, sabendo que a escolha é sua. Você pode dirigir um carro bom e trabalhar até os 70 anos, ou dirigir um carro modesto e se aposentar aos 55. Certifique-se de entender o que está escolhendo, porque a maioria das pessoas pensa que está escolhendo um carro, mas na verdade está escolhendo a pobreza.